Boa noite, povo angolano. Boa noite a todo angolano que estiver fora de Angola. Eu, vosso irmão, a falar a partir da Inglaterra. Irmãos angolanos, irmãs também angolanas, recebi várias cartas, chamadas do povo angolano. Eu disse, deixa aproveitar deste momento para tentar esclarecer coisas ao meu povo. Povo angolano, quando eu sei que muitos gostavam dos meus vídeos, do meu programa, quando falava muito da tradição Congo, e agora também falamos dos acontecimentos na nossa terra, e sobretudo quando falamos dos tanto do povo, das coisas que estão acontecendo em Angola, principalmente dos estrangeiros em Angola, muitos não estão a gostar. Mas entendemos que os que não estão a gostar é porque muitos trocaram de nome angolanos e de nome português, desculpa, e aprenderam também a língua. E nós estamos a divulgar os segredos deles, tanto a esclarecer coisas, e eles não estão a gostar. E alguns estão a me atacar nos vídeos, escrever coisas a chamar. E eu gostaria de esclarecer que tudo que estou a dizer, não estou a dizer do tribalismo, não. Eu irei um pouco longe para poder esclarecer ao povo angolano. Tribalista não sou, mas estou a falar para o bem de Angola e o bem do povo angolano. Gostaria de esclarecer que de Cabinda Cunene, como falava o falecido Agostinho Neto, um só povo, uma só nação, quer dizer, de Cabinda Cunene somos irmãos e irmãs. Que seja de Benguela, de Cabinda, de Uíge, Zaire, Malange, Quando Cubango, Moçambique, Bengo, Luanda, são eles que são irmãos do angolano, que são irmãs das angolanas. Quando você não é dessas províncias, vieste fora, você não é angolano. Se você veio do Congo Democrático, veio do Congo Brazzaville, veio da Zâmbia, da Namíbia, você não é angolano, mas você é vizinho do angolano. Você pode trocar o nome como quiser, você não é irmão angolano. Que estou a ser muito aberto. A outra coisa que eu gostaria de esclarecer, em 1885, quando o branco divide o Congo e Angola, uma parte do Congo, de Angola, ficou no Congo, que é a parte que nós chamamos Baixo Congo, Bakongo. Aquela gente viraram congolês. Até o comportamento virou comportamento congolês. Bem que ainda a língua que Congo, se entendemos entre eles, ficaram congolês. Assim que estou a falar, Reino do Congo está em Angola, no Mbanza Congo. O rei do Reino do Congo vive no Mbanza Congo, não vive no Congo Democrático, não. Se eu perguntar como chamas o rei do Reino do Congo,
Até alguns vão admirar. Nem sabe que o rei existe, está vivo, está no Mbanza Congo. Não sabe. Não sabe. Mesmo que é Angola, alguns não sabem. Então, não gosto de ouvir um estrangeiro que veio a Angola procurar, arranjar problema, dizer a mim, até você a falar, você é Congo, até o verdadeiro angolano não gosta. Em Angola, não há verdadeiro angolano, não. O verdadeiro angolano é o angolano que é de Cabinda Cunene. Então, se você não é de Cabinda Cunene, você é estrangeiro. Seja a tua pele branca, mulato, não sei o quê, preto. Se você não é de Cabinda Cunene, você não é angolano. Você não é meu irmão, não. Você é estrangeiro. Estou a ser bem claro. O meu irmão é que de Benguela, de Moçambique, do Bengo, do Malange, quando Cubango, aquele é meu irmão angolano. Agora, os que estão a vir dizer que não, é mais o Reino do Congo, o Kipamvita, não sei o que é. Aquilo foi história. O branco já dividiu Angola. Espiritualmente, o Reino do Congo existe. Aquilo é uma outra história. Fisicamente, o Reino do Congo não existe. Vamos esperar até que Angola libertar a sua terra, organizar a sua terra e seu povo, tomar conta do seu povo, dos seus recursos. Daí, vamos ver, será que os vizinhos também, que tem uma parte do Reino do Congo, também reorganizaram as terras deles? Daí, vamos tentar ver o Reino do Congo fisicamente. Mas neste momento, o Reino do Congo só ficou espiritualmente. São coisas da noite, são coisas espirituais que nós não precisamos esclarecer no povo agora. O tribalismo não faço, porque eu estou aqui há 31 anos em Inglaterra. Recebi todo o angolano de Cabinda Cunene. Hoje vou dizer isso, para vocês ouvirem isso. Eu recebi pessoas de Malange, de Cunene, da Huila, de Benguela. Eu, do Ambo, Bié, viviam na minha casa. Fazia sair dinheiro, ajudar aquelas pessoas. Até alguns têm documento, nem palavra, nem história. Ele não sabia o que dizer, eu disse tudo. Aquelas pessoas conseguiram um documento, hoje são britânicos aqui na Inglaterra. Mas eu sou Bacongo. Hoje estou a dizer isso para o mundo ouvir isso. Aquelas pessoas, até hoje, eu entro na casa de qualquer angolano, de Cabinda Cunene. Quando me vê, mano, pá, senta aí, pá, minha esposa, pá, uma bira para esse homem, pá, comida. Eu como na casa de todo angolano, que seja mulato, o branco, o preto, se for de Angola, porque nós em Angola temos também mulato angolano. Verdadeiro angolano, nasceram em Angola, nem sabe nem o pai onde o pai saiu, mas nasceu, foi criado pela mãe, o pai que é angolano, no mesmo sofrimento. E aqueles mulatos são angolanos. Estou a dizer isso hoje. Recebi aqui congolês do democrático, que não conhecia, ele vi na rua falar lingala, levo na minha casa, dorme, come, faz documento, ele tem documento, arranjo a casa para eles, aqui na Inglaterra. Hoje estou a abrir a boca para dizer isso. Do Congo Brazzaville, eu fiz na mesma. Eu vi pessoas de Costa do Marfim, só a falar francês, então eu ajudo. A dormir na minha casa.
eu que estou a dizer agora, aqui na Inglaterra, estou respeitado. As pessoas me respeitam, Eu entro no sítio, compro uma bira na minha mesa, depois de 1 hora você vê 20 biras na minha mesa. 20 cervejas. Os que compram nem sei. Sai da onde? Nem sei. Porque, mano, você fez isso para mim. Mano, você me recebeu. Mano, a minha esposa, você que fez isso. Então, para de me contar do tribalismo. Aqui na Inglaterra aconteceu muita coisa na minha vida. A minha vida já não é a mesma que eu tinha. É diferente da vida que eu tenho hoje. A minha primeira esposa era angolana. Bacongo. Aquilo que ela me fez aqui na Inglaterra, você não pode imaginar. Mas em Bacongo, eu tinha um amigo chamado Dias Lumbo, que é do Mbanza Congo, que eu ajudei tanto, fiz de tudo na vida para dar a ele, que fora casa, dinheiro, fiz de tudo, mas ele quis a minha morte por inveja. Hoje estou a dizer isso para o mundo ouvir isso. Ele quis me matar, quis me fazer mal, quis morrer aqui na Inglaterra. Mas a inveja era de quê? Porque eu conhecia um velho, que é o cofundador da UNITA, o velho Tony da Costa. Mas ele é de Matadi, aquele velho. Estou a dizer isso. E depois fui conhecendo o Samakufa, até meu padrinho do casamento. Estão a ouvir? Irmão, quando fala do tribalismo, cuidado. Tribalista não sou. Vocês deixaram Santo Tomé e Cabo-Verdiano? Hoje a Angola está em que situação? Angola hoje está em que situação? O povo não está a sofrer, não estamos a morrer. Foi o tribalismo do Bacongo? Foi o meu tribalismo? Mas o irmão que quis me matar, o Dias Lumbo, foi do Mbanza Congo, foi Bacongo, não é? Que quis a minha morte. Ele é Bacongo. Mas quem me ajuda? Naquele buraco que eu era inocente, nem sabia que não, a morte andava na minha atrás. Quem foi que me ajuda? É um zairense chamado Roger. O mano Roger é um zairense. Que é o irmão mais velho, chamado Roy. Alguns chamam Roy, mas o nome dele é Roger. Que é o irmão mais velho do Florent, que trabalhava no problema das casas no Streatham. Aquele homem me vê com Dias. Ele me disse uma coisa, à frente do dia, afinal, você é o André, que é o marido da fulana que sou eu. Ele ficou triste, ele disse, mas nós pensamos que era Dias, afinal, esse aqui é o caso. Epa, faz cuidado, esse homem não é irmão. Estás a ouvir? Era Bacongo, mas quem me ajuda? Eu como inocente. Foi um zairense de Bandundu. Ele é até o irmão mais velho da mulher do Rico. Está na França. E esse homem zairense, nunca na minha vida que vou esquecer aquele homem. Tenho muito respeito para aquele homem. Muito respeito. Até que eu meti o meu nariz por cima. Nunca vou esquecer aquele homem. Mas ele é congolês do Congo. Tinha um irmão Maienda em Angola, que todo mundo em Angola conhece. Aquele foi meu irmão. Ele é congolês. Na minha casa aqui, há uns 2 anos atrás, veio aqui um outro irmão chamado Chimblo.
E também de Kibokolo veio com uma menina chamada Vivi Graça Menga. Vieram na minha casa para me envenenar, fazer maldade na minha casa. São bacongos. Não são de Benguela, não são zerense, não são da Willa, não são de, não sei de Luanda, não. Foram bacongos. Veio na minha casa, meter coisa na água, na comida, roubar a minha casa. O mesmo homem nem cerveja consegue comprar. Ele ainda andava na minha atrás para eu comprar bebida, fazer isso para ele. Mas veio aqui para me envenenar na minha... Mas são bacongos. Irmão, vamos deixar de falar de tribalismo. Tribalista não sou. Dei apenas um exemplo. Mas, irmão, quando você está a defender a tua terra, o teu povo, então deves meter o estrangeiro fora da tua terra. Cuida da terra e do teu povo. Irmão, eu precisava de uma ajuda de uma miúda que está nos Estados Unidos, no Pittsburgh. Ele estava lá nos Estados Unidos, ela a chorar da minha ajuda. Eu, como britânico, não sabia o que fazer. Mas pedi ajuda num moço, que o irmão mais velho agora é presidente do Congo, o Tshisekedi. O irmão menor dele, que vive comigo aqui na Inglaterra, próximo de mim, os congolês. Mas quando ele disse desse assunto naquela mídia dos Estados Unidos, ele disse a mim, eu tenho muito respeito por si. Ele chama Estados Unidos, mandou o irmão dele, que sai do Los Angeles, que vai viajar até no Texas à busca daquela miúda para levar no Pittsburgh, onde é que ele está agora. Onde é que ela está agora? Irmão, estou apenas a esclarecer para você a amizade que eu tenho com as pessoas e como que as pessoas me respeitam no meu comportamento e a minha forma de viver. Na minha vida, o tribalismo não existe. E eu tenho pessoas que eu conheço, que é do Sul, que não sei da onde, da Zâmbia, que são brancos, que são paquistaneses. Os que estudaram comigo aqui na universidade, que são brancos, até hoje me chamam. Quando tem festa, me chamam. Angolano na minha casa, até hoje, do Sul, não sei da onde, aqui comemos junto. Em Angola, que são do Sul, do Bié, do Wambo, não sei da onde, que são chefes lá em Angola. Quando pego no telefone, eu chamo diretamente para ele, pessoalmente. Que for o general, quem ele for em Angola. Mas não são bacongos. Tribalista não sou. Mas aquilo que estou a dizer, está a doer nos estrangeiros que estão a aproveitar a fazer maldade em Angola. É tipo traição. Tudo que estou a dizer, estou a trair aquela gente. Estou a tirar a atenção do povo angolano e não estão a gostar. Estão a me ameaçar no telefone, não sei o quê. Mas cuidado. Cuidado. Quando você está a me ameaçar, mostra a tua cara. Porque eu sou capaz de chamar em Angola os velhos que eu conheço, lá em Angola, que são do governo, que seja do MPLA, que seja da UNITA. Vão te meter a mão. A sorte que você chama fora de Angola, não sei aonde, a insultar. E aqueles que escrevem, sinceramente,
deve tomar muita atenção naquilo que eu digo. Para mim, na primeira posição, é o meu povo. É a minha terra. O meu avô que Mena dizia, é que Mena cursa louco. Zau kulukala zau engele. Na zio na zovo na vidisa na loza. Iye kazenda ekasi ezombo kulusala. Kiweko vontoto. Komuntu nkaka. Avô disse para mim, posso perder tudo na vida, mulher, dinheiro, riqueza, não sei o que, mas a terra dele, onde que ele estiver no mundo, não ouvir que eu deixei perder a terra, que perdemos a terra dele. Ele disse para não ouvir isso. Se ele estará no céu, no inferno, onde que ele estiver, não ouvir isso. É isso que estou a dizer ao povo angolano hoje. O MPLA, durante 40 anos, ele veio para dividir o povo angolano porque era estrangeiro, queria roubar, queria comer. E para ficar no poder, devia dividir o povo angolano. E os fizeram. Conseguiram. A prova que está aí, levaram tudo de Angola. Dinheiro tudo levaram, mataram o próprio filho de Angola. Envenenaram alguns. E hoje estamos a sofrer. Todo angolano que quiser viver em Angola conosco deve esperar nós acabarmos a situação de Angola. Porque nesses 40 anos, alguns serpentes, cobras pequenas cresceram e nós não sabíamos. O José de Eduardo Santos não acabou. Ele foi, mas ele não acabou. Estão aí que nasceram, nós a pensar que nasceram angolanos, mas não são angolanos. Aproveitaram de estudar, aprenderam português e regressaram. Tem posto. Aquela gente trabalha conosco, mas quando demos as costas, são cobras perigosas. E nós devemos acabar até o fim. E por isso, não precisamos de estrangeiro vir em Angola nos perturbar, não. Vão acabar de morrer. Cada um fica na sua terra, porque vocês também têm terra. Ficam a gozar, a fazer maldade nas vossas terras. Por favor, deixa nós primeiro acabar, resolver a nossa situação em Angola. Quando nós acabarmos com os nossos problemas, daremos também tempo para vocês vir nos visitar. Os que casaram com angolanos, se o angolano trazer a dama, a mulher trazer o marido em Angola, o governo vai registrar aquelas pessoas para nós tomarmos conta que nós temos um estrangeiro, mas casou-se com a nossa filha. Não vai ser o caso do Dócolo, que não tinha nada, teve sorte de se encontrar com a filha dos Santos. Em vez de se casar com a filha dos Santos, então a filha lhe casa. E ele veio viver em Angola para roubar. Porque ele já é gatão, porque ele é do Congo. Nós não queremos que isso aconteça mais em Angola. Irmãos angolanos, os que estão a escrever, que estão a dizer coisas do tribalismo, acho que acabei de esclarecer. Até contei a minha vida. Vou pedir os angolanos de Cabinda Cunene que estão aqui na Inglaterra,
Se tudo que eu disse é mentira, que eles saem para dizer ao povo angolano que este homem não é tribalista, é um angolano verdadeiro. Os que estão aqui que eu ajudei, conseguiram ter uma vida na minha atrás, que dizem para aquela pessoa é boa pessoa. Não faço mal a ninguém, nunca roubei ninguém, nunca causei confusão na vida de ninguém, nunca me meti na vida de ninguém. Apenas o meu amor que eu dou, o tempo que eu dou, tudo que eu faço é para o bem do meu povo, que é o povo angolano. E amigos estrangeiros que eu encontrei aqui, também ajudo, sempre que eu tiver tempo. Povo angolano, abraço a todos, pá. E bom fim de semana. Até a próxima.